Boa noite. Estou fazendo esse vídeo aqui já no fim de tarde, nesta linda estação de outono. Para mim é a melhor que tem. E o que acontece? Deixa eu tirar esse papel aqui porque eu não dei permissão. Melhor. E o que acontece, pessoal? Estou aqui para fazer um vídeo a respeito de uma pergunta que muitas pessoas se fazem, mas poucas têm respostas. E isso não é um problema, diga-se de passagem, uma vez que Albert Einstein falou que o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. Logo, na síntese, a gente consegue entender que o que vai mover algo é a curiosidade por aquele algo. Ou seja, o que move é a intenção do entender. Não entender em si. É como a conquista, né? A gente não vive em prol da conquista, mas em prol do processo pela conquista, que é muito mais interessante e todos, a maioria vai afirmar que esta afirmativa é a correta. Focando no assunto, quem é você? É o título desse vídeo, eu não quero me alongar, né? Eu quero ser bem direto. Eu tenho pensado muito a respeito desse assunto e é um assunto que ele me tira do ponto médio de raciocínio, que é um assunto que, como ele demanda de muito entendimento, eu não posso ficar usando conhecimentos básicos para tentar refutar os argumentos que surgem na minha mente, através do meu subconsciente, para o fim deste fato. A questão é, quem é você? Hoje em dia, as pessoas estão vivendo em prol do que elas querem ser. Só aí já é o fato. As pessoas não estão se preocupando mais em serem, em se tornar algo, mas elas querem viver daquilo que elas aparentam ser. As pessoas elas estão tendo mais trabalho de realmente montar uma fachada que seja interessante do que de fato se tornar algo que seja proveitoso. E aí, a partir do momento que a gente tem essa complicação, essa dualidade existencial do ser e do parecer, a gente tem uma crise de identidade. A crise já começa antes, porque a pessoa, para gastar energia, e lembrando que tudo na vida é energia, tá? Isso não é ser místico, mas isso de fato é ciência. A gente gasta energia para fazer tudo. Energia é tempo, né? Tempo e energia estão intimamente ligados. A energia que a pessoa gasta para fazer determinada função, que nesse caso é parecer ser, é muito maior do que se ela gastasse investindo em conhecimento, investindo na sua autoimagem, no seu autocuidado. Então a gente vê que em longo prazo ela vai gastar muito mais, porque ela vai criar uma imagem, ela vai viver em função daquela imagem. E depois, quando todo mundo perceber, se é que vai perceber, que tem gente que não percebe, tem gente que vive de aparência, mas ela vai gastar muito mais energia no âmbito emocional, que ela vai se reprovar para ter a aprovação dos outros, e ela vai ter que correr atrás do tempo perdido lá na frente. É muito mais energia. Então, a identidade, como eu disse, ela entra em crise muito antes, porque ela não sabe quem ela é, por isso que ela tem que viver de aparência, porque a aparência traz para ela um valor. Olha só que interessante. Ela acha que o valor vai ser gerado por meio do quê? De uma estampa. Quando a gente tem um valor, as pessoas nos dão a aprovação, certo? Então, essa pergunta, o vídeo, ele tá sem roteiro. Eu tô te falando de verdade, tô sem roteiro para fazer esse vídeo, mas eu estou falando do que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Sabedoria, quando vem, e no entendimento, assim, grande, e ainda mais nessa porção, tem que fazer e é agora, porque se eu for esperar depois eu posso esquecer. Então, se você se perguntar agora, quem é você? Você vai falar, eu sou fulano. Eu sou, vamos dar um exemplo, Gabriel, tenho 25 anos, sou engenheiro, ou sou médico, sou pai de família. Olha quantas coisas você vai atribuir à sua pessoa. Mas isso de fato é você? Como assim não? Não sou eu isso? Eu tô dando as características do que eu faço. Você faz. Você exerce. Mas quem é você? É uma pergunta que ela vai mexer muito com muitas pessoas. Não é todo mundo que está preparado para ouvir isso. Pessoal, eu vou ligar a luz e já volto. Justamente por ser uma pergunta que mexe. Ela te tira do eixo, ela te tira do ponto de equilíbrio. Então, se você se basear no que você acha que você é, não tem problema. Uma vez que você achava que era o correto. Isso é o de menos, tá? Isso ninguém
Ninguém está livre de errar e de achar isso. A questão é, se você se baseia com consciência de que você é aquilo que colocaram para você ser, ou aquilo que você faz, que na verdade não é, é uma função, correto? Aquilo que você faz, aquilo que você exerce, a sua profissão, ou seu ser pai, isso são funções que nós temos na Terra dadas por Deus, correto? A gente está aqui exercendo uma função. Mas a identidade e o propósito, elas andam juntas. Quando você sabe quem você é, você automaticamente consegue alinhar o seu propósito. Por isso que é uma pergunta que, se ela for respondida de forma sábia por quem está se perguntando, ela te leva a lugares muito maiores. Eu vejo que a nossa sociedade, o Brasil, está completamente perdida em relação a quem nós somos. Né? Nós somos uma geração, pelo menos no Brasil, né? Estou julgando o Brasil, que tem ausência de pai. O pai, ela é a figura que representa Deus na vida de uma pessoa. Né? Você pode observar que muitas pessoas elas têm problemas porque não tiveram pai presente. Então, quem é você? Volto a essa pergunta. Quero que você termine esse vídeo e reflita, porque é uma pergunta que ela vai mexer com você. E quando você tiver a resposta, mas como é que eu vou achar? Se você fez as perguntas, você tentou de todas as formas, aí você pergunta a Deus, Senhor, quem eu sou? Aí você já responde. Tá? Depois que você tiver todo esse processo, você vai se responder. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua identidade. Quando você foi criado, você não teve sombra de dúvida ou de variação. Não, será que? Será que? Não, você é. Você foi criado para ser filho de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Para andar com Deus. Para ter comunhão com Deus. Para ter entendimento com Deus. Para ter uma vida na vida com Deus. Correto? Vida na vida, como assim? A gente tem a vida e tem a vida, que é a vida eterna. A vida que é o que Deus representa, quem Ele é. Então seria uma vida na vida. Olha que lindo. Deus não teve dúvida quando Ele te criou. Deus não teve incertezas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fez, Ele fez. Ele assume, Ele é fiel. A palavra dele tem poder. Não tem dúvidas. Ele te fez. E você é. Então o primeiro passo é você aceitar a identidade que Deus te deu. Hoje você está vivendo nessa altura. Isso aqui é o que você é. E você está vivendo nessa altura. Porque você ainda não entendeu qual é a sua identidade. Sua identidade ainda está muito pequena perto do que você poderia ser. Então você aceita. E você começa a trabalhar a sua identidade para alcançar este patamar. E aí, obviamente, leva um tempo, não um trabalho do dia para a noite. Mas o fato de você saber disso já te coloca muito à frente de onde você está hoje. Porque o entendimento, ele é muito necessário para uma mudança de fase, correto? Então, eu quero que você saia desse vídeo e invista um tempo no seu eu, se perguntando, quem sou eu? E assim como Deus, quando Moisés perguntou, quem és tu? E ele perguntou, eu sou. Eu sou o que sou. Então, nós somos. Assim como Deus, que é o eu sou o que Deus quer que eu seja. Eu sou a sua imagem e semelhança. Olha que poderoso. As pessoas não entendem isso. Sabe? Eu fico triste porque as pessoas elas são medíocres. E medíocre é mediano. Elas escolhem serem medianas porque têm medo de serem que elas são. Vícios, alcoolismo, celular, redes sociais, entre outros, açúcar, todos os vícios são fugas. E o que significa essa fuga? Fuga de quem elas são, fuga de quem a identidade delas é, sabe? A pessoa quando tem vício é uma fuga dela mesma, ela não quer tratar, não quer avançar, não quer crescer na identidade dela, no que ela foi chamada para ser, então ela foge. Ah, tem uma praia, vamos pra praia. Ah, tá sempre fora de casa. Ela tá sempre fora de si. Não digo nem de casa, digo de si. Ela tá sempre fugindo para prazeres imediatos porque ela não quer lidar com a realidade, que muitas vezes foi inventada por ela, como eu comentei no início do vídeo, viver uma aparência. Então ela não quer olhar para a realidade, ela não quer olhar para a frustração. O primeiro passo é se amar. Quando você se ama, você começa a ter um compromisso consigo, você começa a valorizar e a ter confiança em quem você é. Você começa a entender quem é você, a sua identidade e a cumprir o seu propósito para você não ser uma pessoa medíocre, porque todos nós temos potencial
para sermos filhos de Deus na nossa totalidade. Porque não vale a pena você crescer, viver uma vida tão linda dessa, ser um escolhido, para no fim você não ter uma história para contar, não ter uma vida com Deus, não conhecer minimamente quem te chamou. Então, se esse vídeo chegou até você, se você está até aqui, curta, comente, compartilhe com alguém que precise para você ser canal de bênção dessa pessoa e se inscreva no meu canal para mais conteúdos como este, tá? Eu fico por aqui, eu espero que esse vídeo tenha alcançado o propósito que eu pedi a Deus que ele alcance, tá bom? Então, fique com Deus, tenha uma excelente semana e eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau.